E aí galera, tudo tranquilo? Chegamos aí para mais uma videoaula do nosso curso. Vamos continuar com função exponencial, tá certo? E nessa aula em especial eu vou basicamente trabalhar com vocês resolução de questões, para poder aplicar tudo que a gente já aprendeu até agora, tá bom? Beleza? Vamos lá então, olha só meus amigos, função exponencial, tá? Primeiro problema diz o seguinte, vamos lá, deixa eu ampliar aqui a tela para vocês. Unicamp. Em uma xícara que já contém certa quantidade de açúcar, despeja-se café. A curva a seguir representa a função exponencial m de t, que fornece a quantidade de açúcar não dissolvido em gramas, t minutos após o café ser despejado. Pelo gráfico, podemos concluir que, então tá aí, tá certo? Ele quer a massa que tem lá de açúcar, né? Em função do tempo, tá? A massa que tem em função do tempo. Então, pelo gráfico, o que é que a gente observa? A gente observa que a imagem de 0 é 150, deixa eu apontar aqui no gráfico, tá certo? A imagem de 0 é 16, perdão, e a imagem de 150 é 4. A gente tem esses dois valores importantes, ó. A imagem de 0 é 16 e a imagem de 150 é 4, beleza? Tranquilo? Muito bem, mais uma vez eu vou construir a nossa velha e boa tabelinha, tá, pessoal? Vou construir a nossa velha e boa tabelinha. Vamos para essa brincadeira aí, tá? Olha só para cá, aqui é o tempo e aqui é o M, a massa, tá? O tempo e a massa. Esse M ficou feio, né, rapaz? Deixa eu melhorar esse M aqui. Pronto, ficou melhorzinho, tá? Beleza, Rona Epson, beleza. Aí o que é que acontece, pessoal? Quando o tempo é 0, quanto é a massa? A massa é 16. Tá? Quando o tempo é 150, quanto é a massa? A massa é 4 lá no nosso gráfico, tá? Vou até jogar no gráfico novamente para a gente acompanhar isso. Deixa eu jogar aqui na tela, isso. Perceberam? Quando o tempo é 0, a imagem é 16 e quando o tempo é 150, a imagem é 4. Beleza, Ronepson, fez sentido demais aí, tá? Ok. Tá, pronto. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente melhorar isso aqui. Pronto, olha como ficou bonitinho o nosso gráfico, a nossa tabela. O que é que a gente percebe? A gente percebe, galera, que a cada 150 minutos... 150 minutos? 150 minutos. A cada 150 minutos, esse valor aqui, ele diminui um quarto. Tá? Desculpa, diminui para um quarto, é diferente, tá? Diminui para um quarto. Então fica reduzido à quarta parte. Porque um quarto, 16 é 4, né? Beleza. Sabendo disso, pessoal, eu vou montar a minha função. Eu não quero a minha função? Se eu quero a minha função, galera, olha só o que é que eu vou fazer, tá? Olha só o que é que eu vou fazer. O meu montante, a minha massa aí vai ser... Lembra que eu falei que tudo começa com o valor inicial? Com a massa inicial? E a massa inicial não é exatamente 16? Que a gente observou lá no gráfico? 16. Vezes quanto, Rona Epson? O que é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por um quarto, né? Eu estou multiplicando por um quarto, só que eu estou multiplicando por um quarto a cada quanto tempo? A cada 150 minutos. Então, eu multiplico por um quarto a cada 150 minutos. Então, T sobre 150. Lembra disso? É o valor inicial vezes o fator multiplicativo elevado ao número de vezes em que a taxa foi aplicada. E para saber o número de vezes em que a taxa foi aplicada, eu pego o tempo e divido pelo intervalo de tempo que a taxa leva para ser aplicada. Tá aí. Tá certo? A taxa demora para ser aplicada quanto tempo? 150 minutos. Ei, agora é só ajeitar, né? Eu vou deixar tudo em base 2 porque as alternativas trazem tudo em base 2, tá certo? Eu vou colocar esse 16 na base 2, vou colocar aquele 1 quarto na base 2. 16, pessoal, 16 não é a mesma coisa. Esse 16, pessoal, não é a mesma coisa que 2 elevado a 4. 2 a 4 é 16, né? E 1 quarto, galera, não é a mesma coisa que 1 meio ao quadrado? Mas calma, 1 meio ao quadrado é a mesma coisa que 2 a menos 2, né? Então, ó, 1 quarto, eu posso trocar, pessoal, eu posso substituir por 2 elevado a menos 2. Isso aqui é elevado a t sobre 150. Tá? Porque 2 elevado a menos 2, ó, quando o expoente é negativo, a gente inverte a fração. Fica 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 4. E aí, pessoal, quando eu tenho potência de potência, o que é que eu faço? Repete a base e multiplico os expoentes.
Então eu vou ter, pessoal, olha só, vou escrever aqui, tá? Eu vou ter que o m de t, é igual. O m de t é igual a 2 à quarta vezes 2 elevado. Repete a base, multiplica os expoentes. Vai ficar menos 2t sobre 150, beleza? E aí, pessoal, aquela história, quando eu tenho multiplicação de potência na mesma base, o que é que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Então, o meu m de t vai ser igual, repete a base e soma os expoentes. 4 mais isso aqui, ou seja, 4 menos 2 sobre 150 não é a mesma coisa que 1 sobre 75? Quando eu simplifico por 2? Então, 4 mais isso aqui, mais por menos dá menos, tá? Então, esta é a minha função, tá, pessoal? Essa é a minha função que modela a situação que eu descrevi nessa tabela, tá certo? Modela a situação que eu descrevi nessa tabela, modela a situação descrita no gráfico dado anteriormente, tá? Beleza? Essa é a minha função. E quando eu olho para as alternativas, eu encontro essa função em qual delas, hein? Letra A, né? Letra A, pessoal. Tá na letra A a resposta, tá? Letra A. Beleza? Tranquilo? Muito bem, esse foi um probleminha da Unicamp. Problema da Unicamp, maravilha. Vamos para um problema 2 aí, maravilhoso esse problema. Deixa eu puxar aqui o problema 2. Deixa eu puxar aqui, deixa eu só pegar aqui o problema 2 e puxar para vocês. Vem cá, problema 2, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chegou aqui, tá bom. Os caprinos foram integrados no Brasil durante o período de colonização. Devido ao porte, eram facilmente transportados nos navios. Da mesma forma, devido à grande adaptabilidade a muitos ambientes, podiam ser criados nos territórios recém-colonizados, sem maiores problemas para a subsistência. Muito bem. A criação de caprinos de Pedália, tá? Essa questão é uma homenagem ao meu amigo, ex-aluno Paulo Dália, hoje, né? Tá terminando medicina, tá fazendo medicina. Tá? Em Juripiranga, tá? Paulo Dália em Juripiranga, a criação de caprinos dele lá, tá certo? Foi iniciada há exatamente 6 anos. Durante esse período, o número de caprinos duplicou a cada 1 ano e meio. Olha que interessante, o número de caprinos duplicou a cada 1 ano e meio. Hoje, parte dessa criação deverá ser vendida para se ficar com o quádruplo da quantidade inicial de caprinos. Para que isso ocorra, a porcentagem da produção atual dessa criação a ser vendida é. Problema maravilhoso, né, pessoal? O que é que a gente tem para destacar nesse problema? Primeiro destaque, ele começou a criação há 6 anos, então o hoje corresponde a 6 anos depois do início da criação, tá certo? Outro destaque que eu devo destacar é o número de caprinos duplicou a cada ano e meio, duplica a cada ano e meio. Tá certo, duplica a cada ano e meio. Beleza. Então, já eu volto aí para retomar o comando da questão, para a gente matar isso direitinho, mas vamos analisar o que acontece nesse sentido. Então, deixa eu mandar a questão embora aqui, tá, pessoal? Deixa eu mandar essa questão embora. Vai lá a questão. Maravilha. Segue comigo aqui. Olha só, pessoal. Deixa eu construir a minha velha e boa tabelinha. Tabelinha Mara, tá certo? Aqui é o tempo. E aqui é o número de caprinos, né? Número de caprinos, tá certo? No momento inicial, eu tinha uma quantidade de caprinos que eu não sei quanto é, mas não vem ao caso. Eu tinha quanto, Ronaepson? Eu tinha X caprinos, pode ser? Eu tinha X caprinos. E aí eu falei que a cada 1 ano e meio essa quantidade dobra. Então, 1 ano e meio depois, eu vou dobrar, eu vou ter 2x. 1 ano e meio depois eu vou para 3 anos, não é? 1 ano e meio depois eu vou dobrar novamente. O dobro de 2x é quanto? 4x. É aquela história, né? Acréscimos iguais dados a x fazem com que o y fique multiplicado por uma mesma constante, né? Lembra disso? Tá, então estou sempre dobrando aqui. 1 ano e meio depois eu vou para 4 anos e meio. Eu vou ter o dobro, eu vou ter 8x. Opa, volta, apaga aqui. Eu vou ter 8x, tá certo? Eu vou ter 8x. E 1 ano e meio depois eu vou para 6 anos, né? Eu fui devagarzinho porque eu saberia que chegaria aos 6 rápido, tá? 1 ano e meio depois, o dobro de 8x dá quanto, pessoal? Dá 16x. Então, hoje ele tem 16 vezes a quantidade que ele tinha inicialmente.
Hoje ele tem 16 vezes a quantidade que ele tinha inicialmente, a quantidade de caprinos, tá certo? Beleza? Tá bom, Rona Epson, entendi. Entendi o que é que se passa. Tá. E aí o que é que eu vou fazer? Agora eu vou olhar para o comando, tá? Voltando para a questão, deixa eu jogar a questão todinha na tela, tá? Voltando para a questão, olha só o que é que eu tenho. Hoje, parte dessa criação deverá ser vendida para ficar com o quádruplo da quantidade inicial de caprinos. Para que isso ocorra, a porcentagem da produção atual que deve ser vendida é de quanto? Olha só para cá, olha só para cá. Inicialmente eu tinha x, tá? O quádruplo de x é quanto? 4x. Se o quádruplo de x é 4x, eu tenho hoje 16 e eu vou ter que vender quanto para ficar com 4x? Então 16x menos 4x dá quanto? Dá 12x. Eu tenho que me desfazer de 12x, 12 vezes a quantidade inicial, para ficar com o quádruplo do que eu tinha inicialmente. Então, eu vou me desfazer de 12x. Comparado com quem, Rona Epson? Comparado com 16x. Então, quando eu comparo, pessoal, 12x com 16x, quando eu comparo isso, naturalmente corta x com x, dá para simplificar por 4, 12 por 4 dá 3 e 16 por 4 dá 4, então isso dá 3 quartos. E nós sabemos que 3 quartos é a mesma coisa que 0,75, né? 75%. 1 quarto, né? 25%. 3 quartos, 75%. Beleza, pessoal? 75%. Beleza, ok? Tranquilo? Eu tenho que vender, eu tenho que me desfazer de 75% da minha criação. Tá? No caso, Paulo Dália tem que desfazer de 75% da criação dele. Deixa eu olhar aqui na tela com carinho, tá certo? Olha o comando. Tá? Para que isso ocorra, a porcentagem da produção atual dessa criação a ser vendida é 75%, letra D de dado. Letra D. Beleza? É o que ele deve vender. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então vem comigo novamente e vamos para o nosso terceiro problema, para brincar, para poder revisar, para a gente ver que função exponencial é algo muito bacana, é algo muito maravilhoso. Olha só, deixa eu ampliar aqui. Problema 3 da UPE diz assim: os biólogos observaram que em condições ideais o número de bactérias QDT em uma cultura cresce exponencialmente com o tempo T, de acordo com a lei. Professor, que lei é essa, professor? Já fiquei com medo, professor. Relaxa, relaxa. QDT é igual a Q0 vezes E, que é a base do logaritmo neperiano, elevado a KT, sendo K maior do que zero, uma constante que depende da natureza das bactérias. O número irracional E vale aproximadamente 2,718 e Q0 é a quantidade inicial de bactérias. Se uma cultura tem inicialmente 6.000 bactérias e 20 minutos depois aumentou para 12.000, quantas bactérias estarão presentes depois de 1 hora? O que a gente percebe aí, pessoal, é que a cada 20 minutos, tá certo? A cada 20 minutos eu estou dobrando, né, a quantidade de bactérias. Tinha 6.000. Em 20 minutos foi para 12. Como a função exponencial, essa taxa de variação, a taxa de variação relativa, ela é constante, tá certo? Então, mais uma vez, eu te convido a construir a tabelinha. Mais uma vez, eu te convido a construir a tabelinha, tá certo? Aqui é o tempo, tá? E aqui é a quantidade de bactérias aí, tá certo? Essa quantidade de bactérias, pessoal, ela foi dada por essa expressão aqui, ó, Q de T, chega e espanta. Eu vou escrever aqui, mas chega espanta, né? Chega a dar um medo. É Q0 vezes E elevado a KT. É elevado a KT, tá bom? Beleza? Tá bom, ok. O que é que eu percebi aí, pessoal? O que é que eu tenho de informação? Que no momento inicial eu tinha 6.000 bactérias. E aí eu falei a vocês que 20 minutos depois aumentou para 12.000. Então 20 minutos depois aumentou para 12.000. Eu dobrei, não foi? Eu dobrei. Como a função é exponencial, pessoal, vale aquela máxima. Acréscimos iguais dados a x fazem com que o y fique multiplicado por uma mesma constante. Então, pessoal, olha só. Sempre que eu aumentar 20 minutos aqui, esse valor ficará duplicado, ele será dobrado. Então, pronto, eu já usei isso aqui, eu já usei o fato dela ser exponencial. Não estou preocupado mais em colocar, encontrar K, encontrar Q0. Não, quero ir direto logo na resposta. Pessoal, a cada 20 minutos eu não estou dobrando, então em 40 minutos, quando eu
Passar mais 20 minutos, eu dobro, né? O dobro de 12 mil dá quanto, hein? Dá 24 mil. Quando se passar mais 20 minutos, vai dar 60 minutos. Eu dobro novamente. E o dobro de 24 mil dá quanto? 48 mil. Enquanto isso, né, no Jardim do Éden, né, o concorrente vai fazer o quê? Vai encontrar o K, vai encontrar o Q0, vai substituir, vai fazer sistema envolvendo exponencial. E tu acabou de resolver a questão em 2 linhas. Sabe por que em 2 linhas? Ó, isso aqui eu já tinha. Tu dobrou mais uma vez, tu podia fazer de cabeça. Dobrou uma vez, 40 minutos, né? Vai para 24 mil. Passou mais 20 minutos, 48 mil. Professor, como assim eu cheguei na resposta? Chegou. Eu não pedi depois de 1 hora o número de bactérias? E 60 minutos é quanto tempo? 60 minutos é 1 hora, né? Então, depois de uma hora, pessoal... Opa, vem cá, 60, vem cá. Eu arrastei aqui. Depois de 1 hora, pessoal, depois de 1 hora, eu vou ter 48 mil bactérias, tá certo? Beleza? Questãozinha show, né, pessoal? Questão maravilhosa, questão excelente, tá? Professor, só que quando eu olho para as alternativas, eu não encontro 48 mil. Encontra sim, é porque eu escrevi o 48 mil em notação científica. 48 mil é a mesma coisa que 4,8 vezes 10 elevado à quarta potência, tá? 10 elevado a 4, eu não ando 4 casas, ó. A vírgula tá aqui. 1, 2, 3, 4, tá? Eu ando 4 casas aí. E quando a gente olha então para as alternativas, a alternativa correta está na letra E, pessoal. Beleza? 4,8 vezes 10 à quarta. Excelente? Tranquilo? Muito bem, meus amigos. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que a gente tenha, com essa videoaula, dado uma retomada em tudo que a gente aprendeu, tá bom? Não esqueça de rever o mapa mental que eu construí, de rever as caracterizações, de rever aquele leitinho lá de como montar a função, tá bom? Beleza? No mais, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarem aqui e dividirem esse momento comigo. E a gente se vê aí nos próximos encontros. Valeu, pessoal!